Hoje nós trataremos sobre a Reforma Protestante. Não sei se você sabia, mas estamos no mês de outubro e no dia 31 desse mês comemoraremos 505 anos da Reforma Protestante. Claro que muito mais do que comemorar, do que celebrar esse dia, a igreja tem uma dívida muito grande com esse movimento, com os legados da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Esse avivamento, esse retorno à Bíblia que mudou o curso da Igreja Universal. Qual é a importância da Reforma Protestante para a Igreja de hoje? Então vamos compreender isso. Quanto ao estudo da história da Igreja e da própria Reforma, há linhas diferentes, como a acadêmica, como a eclesiástica, ou seja, feita a partir da visão de uma denominação, mas aqui nós estamos tratando, usando a linha teológica histórica protestante, confessional. Tudo bem? Usando materiais como de Donald Smithson, que é autor de um dos manuais do curso de teologia da nossa ETA, terceiro ciclo, também usando fontes de outros autores como Justo Gonzalez, um especialista em história da igreja, e também do professor em história da igreja Lucas Gesta, que é um professor brasileiro. E esta primeira parte, o tema é a pré-reforma, ou seja, os fatos, os movimentos que antecederam a Reforma Protestante no século XVI. Quais causas ou problemas justificaram a Reforma Protestante? Compreenderemos acerca das pessoas, grupos, movimentos e pregadores e teólogos, conhecidos como pré-reformadores, que antes de Martinho Lutero levantaram-se teologicamente, biblicamente, contra o sistema religioso eclesiástico da Igreja Católica Romana. Eles foram os precursores desse grande movimento, desse grande despertamento, a Reforma Protestante. Chama a sua atenção para a importância de um estudo como esse, e você também vai poder acompanhar e ter uma melhor compreensão a partir de alguns tópicos que nós usaremos em alguns slides. E a primeira informação que nós temos, está aparecendo para você, nos mostra a importância do estudo sobre a história da igreja, dentro do que diz respeito à Reforma Protestante. E eu coloco aí pelo menos 3 razões. A primeira é que isso traz um conhecimento essencial para uma compreensão histórica, teológica e missio-apologética sobre a história da igreja e sobre a Reforma Protestante. Estudar sobre isso envolve aquela área da teologia conhecida como teologia histórica, que trata, entre outras coisas, sobre a formação do pensamento e da doutrina cristã, também sobre o desenvolvimento, a expansão da fé por intermédio da igreja através dos séculos. E isto também vai nos remeter a questões teológicas quanto à formação das doutrinas do pensamento teológico, a questões missiológicas, porque a igreja e os seus proponentes, na verdade, reverberam
a missão áurea de Cristo, missiológica, que é levar o evangelho a todo mundo. E também o aspecto apologético, porque tendo conhecimento do que era a reforma protestante, temos mais condições de defender a nossa fé. Vamos à segunda razão. Análise e contraste com o presente, com extração de lições. Vejam, meus irmãos, para nós é muito claro que ignorar a história é estar vulnerável, suscetível a cometer erros crassos vistos na história. Por isso que é importante nós estudarmos sobre isso. E estudando sobre a história da igreja, a reforma protestante, faremos análises e reflexões entre aquela igreja e a igreja de hoje. Entre os fatos decorridos naquele período e os fatos que ocorrem hoje no seio da igreja. São os mesmos? São diferentes? No que nós avançamos e no que de repente nós estamos retrocedendo no que diz respeito ao legado da reforma protestante. E em terceiro lugar, a próxima razão de importância é fortalecimento da fé e a exaltação da soberania de Deus. Durante o nosso estudo aqui, certamente nós seremos edificados através da vida de homens de Deus, homens piedosos, prontos a defenderem a genuína fé cristã, a enfatizarem a autoridade da Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E isso falará aos nossos corações. Isso diz respeito à história da nossa fé. Logo, isso nos motiva, isso nos fortalece. O escritor aos Hebreus, falando dos heróis da fé, nos diz que esses homens, suas obras falam, e são obras que falarão por todos os dias a Igreja de Cristo na terra. E sobre a história desses heróis da fé, da pré-reforma e da reforma protestante, não é diferente. E é um estudo também que exalta a soberania de Deus, o governo eterno de Deus. Deus, ele faz cumprir os seus propósitos dentro do tempo, nos séculos, dentro dos povos, das nações, em governos humanos. Fica nítido que Deus é soberano sobre todas as coisas, que todas as coisas convergem para um fim, para o propósito de Deus, para a honra, o louvor e o cumprimento dos decretos e dos propósitos de Deus. Então vamos começar o nosso estudo agora. Vamos lá. Numa próxima imagem, nós vamos começar basicamente pelo início da Igreja de Cristo. Isso é claro para nós, que a Igreja de Cristo, ela é profetizada, anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18. E em segundo lugar, ela é inaugurada. O seu início se dá no Pentecostes, com derramamento do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2. E em terceiro lugar, esta igreja se torna militante, uma igreja crescente e uma igreja perseverante. Aí está Atos capítulo 2, mas ignore, é Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, e não Atos capítulo 4. Vamos ler agora esta primeira referência, que nos diz como a igreja no seu início vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, leia comigo, você que está em casa nos assistindo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que maravilha! Aí nós temos um retrato vívido da igreja no seu nascedouro. É o princípio da igreja primitiva. Através da pregação do evangelho pelos cristãos e os apóstolos, esta igreja cresce. E isto é notório nos primeiros 2 séculos da era cristã. E esta igreja vai alcançar praticamente quase que todo mundo antigo da época. Vamos agora a um próximo slide, que vai nos mostrar agora uma igreja que no primeiro século ainda vai começar a ser perseguida. E eu chamo a sua atenção, esses martírios e essas perseguições, primeiramente se dará em aspecto religioso, através dos judeus, do judaísmo. Em Atos capítulo 7, nós temos ali o primeiro mártir da igreja, que era o diácono e também evangelista Estevão. Posteriormente, em segundo lugar, nós temos uma perseguição mais ampla, generalizada, sobre a igreja de Cristo, por pelo menos 3 séculos. E aí você viu, apareceu referências como a de Apocalipse capítulo 2 e a de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 2:10, há uma mensagem de Cristo à igreja de Esmirna, de que aquela igreja sofreria uma tribulação de 10 dias. E Apocalipse capítulo 3, versículo 10, uma mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia, de que aquela igreja sofreria uma perseguição, uma grande tribulação, mas que Deus aguardaria. É claro para nós que o contexto imediato de ambas as referências dizem respeito aos primeiros 3 séculos da era cristã, onde a igreja vai ser perseguida, primeiramente pelo judaísmo e depois por Roma, através dos seus imperadores. A partir do ano 70, nós temos uma primeira grande perseguição contra a igreja de Cristo, através do imperador Nero. Diz a história que Nero vai perseguir os cristãos. Eles serão presos, serão queimados, serão transformados em luminárias humanas nos jardins de Nero. Muitos cristãos nesse período serão lançados às feras, costurados em peles de animais e jogados nas arenas para serem estraçalhados por cães e também por leões. Posteriormente, nós temos a inauguração de um grande monumento, o Coliseu de Roma, época do imperador romano Vespasiano. A inauguração do Coliseu se dá em uma festa de 100 dias. E a história diz que, nesse período, 30.000 cristãos vão ser mortos nas mãos de gladiadores e também entregues aos leões na arena do Coliseu romano. É no final do primeiro século, época do imperador Domiciano, nós temos a prisão do apóstolo João e Deus lhe dando a revelação do Apocalipse, quando esse, por amor a Cristo, está preso na ilha de criminosos, próximo ao mar Egeu, a ilha de Pátimo.
É um período cruel. É um período jamais visto na história do cristianismo. Um período de grandes perseguições. E nós podemos conferir agora, numa próxima tela, o que vai acontecer. A partir do século de número 4, a igreja até então perseguida, no ano 313 depois de Cristo, esta igreja se torna reconhecida pelo Império Romano por intermédio do imperador Constantino. O cristianismo se torna uma religião lícita e, posteriormente, no século V, através do imperador Teodósio, o cristianismo se torna a única religião de Roma, a religião oficial. A igreja, outrora perseguida, agora vai gozar de paz e de reconhecimento do Estado romano. Mas, lamentavelmente, essa igreja outrora perseguida agora vai passar a perseguir outros grupos dissidentes religiosos e vai matar em nome de sua fé. É o período também de influências do paganismo greco-romano sobre a Igreja de Cristo, o que vai alterar a sua liturgia, a sua instituição administrativa. Essa igreja agora vai se afirmar como católica, do latim catholicos, que significa Igreja Universal. Uma igreja católica apostólica romana, que passa a usar a violência para expandir o seu nome, os seus territórios. E perceba que a partir daí nós já temos o princípio do desvio, da deturpação eclesiástica. Vamos avançar em uma próxima tela. O próximo período da igreja é o período de aproximadamente 1000 anos, o período da igreja medieval. Nesta época, a igreja com o reconhecimento do Estado romano, a igreja cujos líderes, o Papa, já exerce poder de instituir e destituir imperadores e reis. É uma igreja que detém poder, é uma igreja que possui uma centralização de poder, uma igreja que se torna corrupta, uma igreja que passa a vender indulgências, e daqui a pouquinho nós vamos compreender acerca disso. Uma igreja que acumula ouro, uma igreja detentora de poder político, de muitas terras e etc. Nesse período, os cultos nessa igreja, as missas, elas se tornam incompreensíveis, meramente vazias, ritualística, porque não é ministrada na língua do povo, mas em latim, logo é incompreensível. Esse culto, essa missa também é ministrada de costas para o povo. O oficiante da missa, ele está de costas para o povo e de frente para o altar. A Bíblia está acorrentada ao púlpito. O povo não tem permissão para ler e para ter acesso à Bíblia. A autoridade do Papa é declarada como acima da autoridade da Bíblia nesse período. Veja que fatos lamentáveis. Agora, meus irmãos, quais são as causas, os principais problemas éticos, morais, doutrinários e espirituais que vão justificar a razão de uma reforma? E é muito claro, diante de tudo que nós temos visto até agora, os sérios problemas. Problemas como esse que você está vendo aí na sua tela, que envolve desvios litúrgicos. Primeiramente, quanto à clericalização contra o laicato. E o que é isso, pastor? A clericalização é a ênfase no clero, nos bispos e no Papa. Eles que realizavam a missa,
eles que operavam em nome da igreja, e o laicato são os leigos, os membros, o povão, que meramente assistiu à missa e participavam da igreja de uma maneira passiva. E o segundo problema que nós percebemos quanto à liturgia era a ênfase ao Papa e a desvirtuação desta missa, que nós falamos agora há pouco, alguns aspectos acerca disso. Há uma ênfase ao Papa quanto à questão da sucessão apostólica, porque a tradição católica romana afirmava que o cargo do Papa, na verdade, foi assumido pelo apóstolo Pedro e deveria ser sucedido por outros bispos. O Papa é declarado agora como venerável, como infalível, como celibatário e etc. A ceia e o batismo era operado unicamente pelo clero. A missa se torna em algo pragmático, onde as pessoas tinham que dar algo em troca, sob a proposta de receber a graça, as bênçãos de Deus. E o povo, os membros, o laicato se tornam meros espectadores desse período. Em uma próxima tela, nós vamos compreender mais um outro problema. Um desvio agora no campo doutrinário. A presença do paganismo greco-romano, germânico. Esses povos possuíam os seus mitos, os seus deuses, a figura dos seus heróis, principalmente a figura das heroínas, das deusas, a ênfase do feminino. E com a conversão de imperadores e reis, esses agora vão trazer para o seio da igreja muitos costumes pagãos, o que vai alterar as doutrinas da igreja. É aí que surge a adoração, veneração a anjos, a santos, as relíquias sagradas e as estátuas que posteriormente serão introduzidas no seio da igreja. Você vê aí o comércio de relíquias e o que são as relíquias sagradas. São peças, são instrumentos usados supostamente pelos apóstolos ou por homens tidos como santos, ou ainda até mesmo partes do corpo desses indivíduos, cabelo, pedaço de osso, um dente, um crânio, que se alegavam ser de um determinado apóstolo, de um determinado mártir cristão. Logo, as pessoas recorriam a esses amuletos, a essas relíquias, para venerarem, para dirigirem preces a essas relíquias em nomes de santos. É o período também que se começa a exaltação dos santos, oração e preces por intermédio dos santos, festas a santos, a padroeiros, cultos, peregrinações, romarias são feitas em direção a Jerusalém e a túmulos dos santos. E o comércio de relíquias cresce nesse período. Nós temos também uma ênfase à mariolatria. O que é isso? A adoração, a veneração a Maria. O próprio Agostinho de Hipona, um teólogo do século III, chegou a defender a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua de Maria, e fazer outras defesas, como a Assunção de Maria, de que ela foi levada aos céus, assim como Cristo também subiu aos céus. A partir daí começa a surgir festas ligadas ao nome de Maria, como a da Anunciação, em 25 de março, da Candelária, em 12 de fevereiro, e da Assunção de Maria, em 15 de agosto. Surgem dogmas da Imaculada Conceição, da Assunção Miraculosa de Maria aos céus. Enfim, são desvirtuamentos que nós vamos percebendo dentro da igreja. A dulia
que no latim é adoração aos santos, e a hiperdulia, uma adoração superior a Maria. Veja a que ponto a igreja ela chega nesse período da Idade Média. Vamos a mais um problema, mais um desvio percebido dentro da igreja durante esse período. A imoralidade do clero. Boa parte da Europa já estava contra as lideranças, os bispos e o Papa, por causa das diversas disputas e divisões que estavam ocorrendo no seio da igreja. Para você ter uma ideia, houve um evento conhecido como Cativeiro Babilônico da Igreja, em 1309 a 1377, onde um papa vai transferir o seu papado para Avignon, na França, e posteriormente um outro papa será coroado em Roma. Houve períodos que havia 2, até mesmo 3 papas. Havia muitas divisões, rixas, por causa da egolatria desses líderes da igreja. É o período que acontece grandes cismas e grandes rupturas. Observe ainda esta mesma imagem. Em segundo lugar, muitos escândalos e o comércio da fé conhecido como simonia. Primeiramente, quanto a escândalos, porque os líderes da igreja, os bispos e o Papa, eles tinham uma vida imoral, frequentavam prostíbulos, muitos deles, ostentavam através do uso de joias, através de suas vestimentas luxuosas, e isso custava caro para a igreja. Escândalos diversos e também a prática da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos e ainda a venda de amuletos, objetos tidos como sagrados, objetos atrelados à fé cristã. E lamentavelmente nós vemos muito isso hoje. Água ungida, sal ungido, a rosa ungida, vendidos ou proclamados como que possuindo poderes mágicos e sagrados. Isso era uma realidade nesse período. A prática do nepotismo, aonde eram nomeados pessoas da mesma família para ocupar os cargos do alto escalão do clero da Igreja Romana. O nepotismo religioso, onde apenas aqueles mais próximos da liderança, do clero, tinham preferência para assumir cargos eclesiásticos, não com base em sua competência, mas de acordo com o parentesco ou com a indicação do clero. Havia também a prática do absentismo, prática de ocupar um cargo e residir em outro lugar. Ou o absentismo plural, onde vários cargos eram dados ao mesmo indivíduo, sem esse ter competência ou possibilidade de cumprir os mesmos. E nós podemos resumir os diversos desvios desse período nesta próxima imagem. Aí está. Perceba que aqui do lado esquerdo, no sentido vertical, nós temos uma seta que indica os rumos, o caminho da igreja de Cristo. De acordo com os moldes bíblicos da igreja primitiva. E do lado direito, nós temos um desvio da igreja a partir do século IV até o período medieval, o desvio do catolicismo romano. E também do lado direito você vê a menção, datas e também as instituições de diversos dogmas, diversos desvios doutrinários, tantos outros entre aqueles que eu já citei para os irmãos. É nesse contexto que vai se levantar os pré-reformadores. Nós vamos continuar compreendendo agora sobre os grupos, os pregadores, teólogos que se levantam contra esses desvios litúrgicos, doutrinários, contra a imoralidade, a corrupção no meio da liderança eclesiástica da igreja
no período medieval. Quem foram os pré-reformadores? Porque assim eles são chamados. Vejamos agora. E conforme aí está, foram pessoas que deram origem e lideraram alguns movimentos específicos que questionaram os rumos da igreja contra as práticas e ensinos da igreja medieval, mesmo antes de Martinho Lutero, antes da Reforma Protestante. É claro que alguns desses movimentos foram mais tímidos, outros foram movimentos mais intensos, foram perseguidos, foram destruídos e muitos desses pré-reformadores foram mortos. Vamos compreender quais foram essas forças em favor da reforma. Vejamos agora. Vamos avançar para a próxima imagem. Nós vamos ver o primeiro grupo, as forças em favor da reforma, em favor da verdadeira Igreja de Cristo. É o primeiro grupo conhecido como os místicos, conhecido como aqueles que defendiam a lógica do coração. E o que é a experiência mística? Misticismo traz a ideia de uma busca por uma experiência espiritual, uma busca por Deus, só que usando aspectos da emoção, sem nenhum critério bíblico e doutrinário. Muitos, ao ver a igreja nesse período corrompida, eles preferiram se afastar. Entre esses estavam aqueles que preferiam levar uma vida ascética, se tornaram eremitas, foram para o deserto, para as cavernas, para fazer longos jejuns espirituais e terem experiências pessoais, místicas com Deus. O problema é que ainda que tenha uma boa intenção, não foi efetivo. E de fato não conseguia mudar essa estrutura tão corrompida, desviada doutrinariamente da igreja nesse período. Entre esses místicos nós temos os chamados amigos de Deus e os irmãos da vida comum. Entre eles, o mestre Eckhart, que nessa busca mística, ele tende a se envolver com o panteísmo. A partir de suas experiências, ele chega a dizer que Deus deve tornar-se eu e eu, Deus. Uma ideia panteísta, de que Deus é tudo e tudo é Deus. Por isso que essas experiências isoladas, elas são perigosas, inclusive nos dias de hoje. Há quem ainda frequente montes, que se submeta a rigorosos jejuns em busca desse misticismo, dessas experiências, e são experiências pessoais, isoladas, que não podem ser transformadas em doutrinas, em normas bíblicas. E nós precisamos compreender o que é experiência espiritual e o que é doutrina bíblica. Temos tantos outros místicos, como João Tauler, Tomás de Kempis. Mas o segundo movimento, que vai vir ainda da imagem anterior, é o movimento dos humanistas. E perceba, se o primeiro pregava que para reformar a igreja era necessário muita oração, jejum, buscar experiências místicas e espirituais, esse segundo grupo, os humanistas, eles defendem a lógica da cabeça. Eles vão dizer que para se combater esses desvios da igreja, só é possível através do intelecto, através do conhecimento filosófico e do conhecimento teológico. Os humanistas tinham um grande apego à razão, valorizavam o homem como produtor do conhecimento. Esses humanistas, entre eles, um dos mais conhecidos foi Desidério Erasmo, ou Erasmo de Roterdã.
foi um homem muito importante, um grande intelectual. Há até uma frase célebre que se diz que, quanto à reforma protestante, Erasmo foi um mentor intelectual. O Erasmo, ele botou o ovo que Lutero chocou posteriormente. Aí nós temos uma frase dele, ele dizia: quando tenho pouco de dinheiro, compro livros, se sobrar algum, compro roupas e comidas. Foi um intelectual, estudou em diversas universidades da Europa nesse período, criticou a formação teológica do clero. Ele passou em muitos lugares e ele foi irônico ao participar de muitas aulas de formação teológica, aonde se detiam em coisas mínimas, em especulações inúteis teologicamente falando. Quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete? Qual o formato dos pés dos demônios? Se um inseto caísse na água benta, se ela deixaria de ser benta? Veja, as coisas inúteis, o conhecimento raso, inútil, que foi criticado por Erasmo de Roterdã. Erasmo enfatizava uma vida cristã, de acordo com os evangelhos e de acordo com aquilo que estava registrado em Atos dos Apóstolos. E é Erasmo que vai se ocupar em estudar o Novo Testamento e trazer o Novo Testamento, chamado de Textus Receptu, que foi um documento tão sério que até hoje as versões mais sérias da Bíblia, como Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, e outras versões como King James, usam como base para traduzirem o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento grego de Erasmo é o mais próximo do original grego do Novo Testamento, um dos mais confiáveis. Erasmo foi fonte de inspiração para Lutero e também para Zwinglio. E ele trouxe uma grande contribuição. Vamos avançar. Outras forças em favor da igreja e de uma reforma nesse período foram alguns grupos. Primeiramente, os chamados valdenses, que defendiam a Bíblia como regra suprema, a Bíblia nas mãos do povo, e a pregação, não apenas pelo clero, mas por todos os leigos, todo crente, segundo os valdenses, através do seu líder principal, Pedro Valdo, em Lyon, na França, ele dizia que todo crente deveria ter a Bíblia em suas mãos, na sua própria língua, para compreendê-la, e todo crente deveria ter liberdade para pregá-la. Lamentavelmente, esse movimento, ele sofreu perseguições da Igreja Católica Apostólica Romana. Parte desses grupos sobreviventes foram morar nos Alpes suíços, e o Pedro Valdo foi martirizado, o líder desse grupo. Outro grupo muito importante, conhecido como albigenses, ou também cátaros. Albi é uma cidade na região da França. Ainda que os albigenses ou cátaros, eles têm algumas práticas estranhas, heréticas, próximas do gnosticismo, mas eles enfatizavam uma vida simples, uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo, e em conformidade com o padrão da igreja primitiva, e combateram os exageros do Papa e todos esses desvios doutrinários e litúrgicos. Eles também sofreram inquisição, foram mortos. Outras forças que Deus vai levantar nesse período para defender a reforma protestante, eu chamo a sua atenção, são dois grandes homens de Deus. Primeiramente, John Wycliffe, conhecido como a estrela da reforma, um teólogo inglês da Inglaterra, que Deus o levanta, e ele vai combater agora o poder do Papa. Wycliffe, ele vai se opor ao chamado poder temporal da igreja. O que é isso? O poder político estatal da igreja. Porque, segundo Wycliffe, o poder da igreja, dos líderes da igreja, deveriam estar restrito apenas o poder atemporal, o poder espiritual. E ele combate a ideia do poder temporal, essa aliança da igreja com o Estado. E claro, o Estado e a igreja, o sistema,
vai se voltar contra ele. Wycliffe vai ser procurado, perseguido, mas não vai ser encontrado. Posteriormente ele morre de morte natural, mas a igreja desse período, a Católica Apostólica Romana, desenterra seus ossos e o queima para cumprir as suas dietas, para cumprir as suas cartas inquisitórias. Condenaram toda a ideia de Wycliffe, inclusive seus escritos. E outro homem que Deus levanta nesse período, em segundo lugar, é John Huss, o homem que vai combater a idolatria, a veneração a santos, a adoração a Maria. E ele é um dos primeiros que vai defender a justificação pela fé. Aquilo que vai ser uma das bandeiras de Martinho Lutero posteriormente, de que a justificação, a salvação é um dom de Deus e vem por intermédio da fé. Não por mediação de um líder religioso, do Papa, não por práticas de boas obras, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, por intermédio da obra da graça. Huss vai defender a participação dos leigos também no culto, e ele vai ter uma grande aceitação. Haverá um grupo chamado de hussitas, que serão os seguidores, os discípulos de John Huss. Ele vai ser perseguido e vai ser morto pela igreja. Nessa mesma imagem, nós podemos ver uma célebre frase, que é uma profecia de John Huss. A história diz que em 1415, quando ele estava sendo queimado em praça pública pela Inquisição da Igreja Católica Romana nesse período, ele vai emitir uma profecia e vai dizer: hoje vocês me matam como um ganso, porque Huss, o sobrenome dele, em alemão, significa ganso. Então ele diz: vocês me matam hoje como um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, e ele vocês jamais poderão matar. E quem era esse cisne? Lutero em alemão significa cisne. Deus usou esse homem 100 anos antes, aproximadamente, para proclamar aquele que Deus levantaria posteriormente, Martinho Lutero, o homem que Deus usaria como instrumento para manifestar, oficializar o movimento da reforma. O homem que abalou a cristandade, Martinho Lutero. Ele nasce em 1483 na cidade alemã de Eisleben. Era de uma família humilde que posteriormente ela vai se tornar uma família respeitada na região da Alemanha. O pai de Lutero, ele se tornou um homem rico por conta do comércio de mineração. E o Lutero, ele foi criado em uma família católica e viveu sob uma rigorosa disciplina. Isso gerou alguns traumas que influenciaram a sua vida, inclusive a sua vida espiritual. Seus pais eram rígidos, católicos conservadores. Lutero desde cedo se interessou pelos estudos, foi para escolas católicas em Mansfeld, e a disciplina também dessa escola era muito rigorosa, o que causou ainda mais traumas na formação espiritual de Lutero. Em 1501, ele entra na faculdade, Universidade de Erfurt, e lá ele teve contato com diversas ideias e grandes teólogos cristãos, como Guilherme de Ockham. E Ockham ensinava que para a compreensão da Bíblia é necessário a revelação divina. Era necessário a intervenção divina e que a salvação é um dom de Deus. Isso influenciou bastante Lutero. Ele se forma adquirindo seu bacharelado em artes, posteriormente obtém o seu mestrado em filosofia e teologia. O sonho do pai de Lutero era que ele ingressasse no curso de direito, e ele fez isso. Se matriculou na Universidade de Erfurt para cursar direito, mas diz a história que em um dia
em um cavalo, em uma jornada, enfrentou uma grande tempestade. Uma forte tempestade que lhe causou muito medo e lhe ameaçava a vida. E ele se ajoelhou e prometeu a Santa Helena, fez um voto, que se fosse livre daquela tempestade, escapasse com vida naquele trajeto, ele se tornaria um monge católico. E semanas depois, ele vai ingressar no mosteiro agostiniano de Erfurt, na Alemanha, contra a vontade do pai, que queria que ele cursasse direito. E isso causou uma rixa entre ele e o pai, e anos mais tarde apenas que o pai vai lhe perdoar. Lutero foi um jovem, um homem, cheio de muitos traumas e muita culpa. Um homem que possuía uma consciência muito pesada por causa dos seus pecados. A visão que ele tinha de Deus era de um Deus carrasco, de um juiz que estava pronto a julgar e condenar o homem. Sendo monge, quando ele celebra a sua primeira missa, diz a história que na metade da missa, antes de concluí-la, ele sai correndo daquele lugar, porque sente-se indigno de estar oficiando aquela missa. Essa visão que ele tem de Deus, claro, é influenciado pela disciplina rigorosa que ele recebeu do Pai. Ele possuía sérios traumas espirituais. E por isso ele queria se aliviar desse peso, dessa culpa, através daquilo que a Igreja Católica Romana oferecia, penitência, boas obras, e até mesmo através de rigorosas penitências, como açoitar a si mesmo, se flagelar. Mas Lutero sentia que isso não era suficiente, porque o peso do pecado voltava à sua consciência. Em 1510, ele viaja a Roma, a região do Vaticano, e lá ele fica consternado por causa do luxo da igreja. A vida luxuosa, os escândalos dos bispos, a opressão dos peregrinos, dos cristãos católicos, a prática da simonia, a venda das indulgências, o mercado de relíquias. Ele retorna à Alemanha e em 1512 recebe o seu grau de doutorado em teologia. E ele recebe também autorização para fazer leituras da Bíblia. Porque naquela época, por incrível que pareça, na Idade Média, estudantes de teologia obtinham o grau de doutorado sem nunca terem lido a Bíblia, porque essa estava restrita às mãos do clero, acorrentada no púlpito, e nem os estudantes de teologia, quanto mais o povão, podia ter acesso à Bíblia. Tendo acesso à Bíblia após a conclusão do seu doutorado, já professor de teologia na Alemanha, ele vai passar então a enxergar a Igreja Católica Apostólica, o papado, de uma outra maneira. Nesse período, o Papa Leão X autoriza a um bispo chamado Tetzel a cobrar as indulgências, a vender o perdão de pecados, vender cargos eclesiásticos para a construção da Basílica de São Pedro. Tetzel, sua pregação dizia o seguinte, que aqueles que comprassem, fizessem grandes doações à igreja, teriam seus pecados perdoados, seriam mais limpos do que os pecados de Adão, seriam mais limpos do que quando saíam das águas do batismo, e que as indulgências tinham mais poder sobre o pecado do que o próprio sacrifício de Cristo. Dizia Tetzel que conforme as moedas caíam dentro do cofre da igreja, as almas dos falecidos no purgatório eram liberados em direção ao céu. Veja que profanação. Lutero, vendo tudo isto,
É nesse período que ele vai preparar as 95 teses, que nós podemos conferir ainda nesse slide. Em um próximo slide, aliás. O Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele vai fixar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, um tratado teológico que se opunha a todo declínio moral e espiritual, desvios doutrinários e litúrgicos percebidos por Lutero durante aquele período. É esta data, 31 de outubro, que marca o início da Reforma. E nela nós comemoramos o aniversário da Reforma. Nessas 95 teses, o Lutero denunciava todos os abusos da igreja, de sua liderança naquele período, e pediam o debate com religiosos, com professores católicos. Logo, essas ideias de Lutero, através das 95 teses, se difundiram por toda a Alemanha e para além da Alemanha. Foram reproduzidos em folhetos as ideias de Lutero e conquistou muitos adeptos. Lutero conseguiu, inclusive, pregar a muitos da ordem agostiniana e muitos foram convertidos a Cristo. Ele influenciou diversos teólogos, como Martin Bunse, como Melancto, que se tornou um amigo pessoal em mais de 30 anos. Lutero vai enfatizar a Bíblia como autoridade suprema do crente, em detrimento da autoridade da igreja e do Papa. O Papa reagiu e vai exigir que Lutero se retrate em um tribunal, a chamada Dieta de Augsburg, em 1518. Lutero comparece diante do cardeal Caetano, que representa o Papa nessa dieta. E é exigido que ele negue tudo aquilo que tinha afirmado em suas 95 teses. Ao que Lutero vai dizer que até se retrataria ou negaria se fosse convencido pelas Escrituras, ou se a Bíblia lhe afirmasse que ele estava errado em todas as suas afirmações. Temendo uma condenação, ele apela a um concílio geral da Igreja Católica. E, posteriormente, em outro concílio, em outro tribunal católico, Lutero, mais uma vez, ele vai ser apresentado. E durante esse tribunal católico, a Dieta Imperial de Worms, em 1521, Lutero foi convidado a negar as teses, a sua posição até então assumida, e perguntaram a ele se ele se retrataria. Ao que ele respondeu: a não ser que eu seja convencido do meu erro pelo testemunho das Escrituras, eu não posso me retratar de qualquer coisa. Não posso ir contra a minha consciência. Esta é minha posição. Minha consciência é cativa às Escrituras. Não posso agir diversamente. Nisto eu fico. Deus me ajude. Amém. E assim, Lutero vai receber a ordem para ser sentenciado, como foi tantos outros homens, os pré-reformadores, Wycliffe, John Huss, Savonarola. O Papa Leão X emite uma bula que pede a excomunhão de Lutero, em que todos os seus livros, seus escritos fossem queimados, e de fato foram, em 10 de dezembro de 1520. E Lutero também, ele vai revidar, queimando esse documento papal em público. Estava ali, de fato, efetivado o rompimento de Lutero, do movimento até então liderado por ele,
com relação à Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse mesmo slide, nós podemos encontrar, conforme aí está, uma ação divina, o livramento de Deus com relação a Lutero. Deus vai usar o príncipe Frederico, o sábio, príncipe da Saxônia. Ele envia cavaleiros para que sequestrem Lutero, a fim de que ele fosse salvo dessa sanha e da Inquisição da Igreja Católica. E ele vai ser levado ao castelo de Wartburg, na Alemanha. E lá ele vai permanecer até 1522. Aí nós temos imagem desse castelo, imagem do quarto onde Lutero ficou, uma pequena escrivania, onde durante aquele período ele vai continuar escrevendo, vai traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, na língua do povo alemão. Suas ideias vão incendiar praticamente toda a Europa nesse período. Amigos teólogos vão se juntar a ele, como Melancto, que vai ajudá-lo a escrever tratados teológicos, escolas serão fundadas e até universidades protestantes. Lutero vai convocar monges e freiras a abandonar o celibatarismo, a casarem-se. Inclusive, o próprio Lutero vai se casar em 1525 com uma ex-freira, Catarine van Bora. Rapidamente, outras regiões vão ser alcançadas através dos efeitos da reforma protestante trazidas por Lutero. O culto mudou radicalmente. Já não é mais uma missa, já não é oficiado em latim, mas na língua do povo. O centro do culto agora é Cristo. A ênfase está na pregação da palavra de Deus. Já não há mais a figura do clero, do papa, nem mesmo dos santos como intermediadores da relação entre o homem e Deus. Lutero vai criar um novo paradigma religioso, através daquilo que posteriormente alguns teólogos vão resumir os 5 solas. Só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo, e a Deus seja dada toda a glória. As igrejas estabelecidas a partir de então serão igrejas que terão uma liderança popular, uma liderança democrática, igrejas independentes. Lutero estabelece sob estas os princípios de comunhão com os membros, aonde liderança e membros estão em um mesmo nível. Todos podem participar do culto e todos podem agora desenvolver o serviço cristão. E os efeitos da reforma foram diversos, e nós podemos observar isso em um próximo slide. Aí está. Com a reforma protestante, surgem diversos conflitos, inclusive a contra-reforma católica, contra Lutero, contra os demais reformadores. Com a reforma protestante, Deus vai levantar outros homens, e é aí que nós temos o surgimento das igrejas protestantes históricas. Primeiramente, conforme você vê, surge a igreja luterana, em 1530, na Alemanha, cuja confissão de fé foi elaborada por Melancto, o amigo de Lutero. Depois, igrejas do tipo calvinistas, e onde posteriormente vieram as igrejas presbiterianas, isso em 1536, começando na Suíça, em Genebra, com o teólogo francês João Calvino, sucedido por Martin Busse, Beza, John Knox. Esses calvinistas também, eles vão influenciar a França. Lá haverá os huguenotes, os protestantes calvinistas na França, que vão ser perseguidos pela Igreja Católica Romana. 100.000 cristãos protestantes lá serão mortos na chamada Noite de São Bartolomeu. Calvinistas também surgem na Inglaterra, através de um movimento radical espiritual que evocava piedade
mas também a participação, inclusive, no social e na política da Inglaterra, com os puritanos. Posteriormente, os anabatistas, o movimento dos rebatizados em 1525, em Zurique, na Alemanha, sendo liderado, tendo a participação de Zwingli, um teólogo muito importante. Em 1536, os anabatistas também presentes na Holanda. Posteriormente, na própria Alemanha, com Zwingli, o Manze e o Menocimos, que é um dos mais importantes. É dele que viraram os cristãos menonitas, que inclusive existe hoje na região da Rússia e na África, no Zaire. Depois, em 1534, nós temos também a ruptura da Inglaterra. Henrique VIII rompe com a Igreja Católica Romana e com o Papa. E surge, então, uma nova vertente protestante, o anglicanismo na Inglaterra, tendo como primeiro bispo Tomás Cranmer. E claro, a Inglaterra vai ser muito importante. Os efeitos da reforma serão extraordinários na Inglaterra, através da vida de homens de Deus, como Ilha Tyndale, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, foi queimado em praça pública e orou dizendo, enquanto estava sendo queimado, Senhor, abra os olhos, o rei da Inglaterra. E esta oração foi ouvida. Deus vai levantar ali os puritanos, o rei James, a famosa tradução do rei James, o rei Tiago, a King James, e tantos outros movimentos de homens de Deus que Deus vai levantar ali, naquele lugar. E claro, meus irmãos, diante de tudo isso, nós nos perguntamos, e isso estará em um próximo slide. E a reforma? Continua. Com o advento da imprensa, a Bíblia foi traduzida para a língua do povo e chegou às mãos do povo. Lutero foi excomungado. Deus o livrou da fogueira. A Igreja Católica Apostólica e Romana revidou, perseguindo e matando cristãos na Inquisição. Mas não foi possível parar o movimento da Reforma Protestante e a Igreja de Cristo. Ele chegou na Suíça, com Zwinglio, Knox, na Escócia, Calvino, em Genebra, com os puritanos na Inglaterra, os pietistas e moravianos na Alemanha. Posteriormente, nos Estados Unidos da América, com os puritanos ingleses e anabatistas. A partir disso, no século XVII, com os movimentos de santidade, oração, missões e avivamento. No início do século XX, Deus visitou a sua igreja através do avivamento da Rua Azusa, também conhecido como advento do pentecostalismo. No Brasil, primeiramente com luteranos e calvinistas a partir do século XVI e, posteriormente, com os pentecostais no início do século XX, através da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, os pioneiros da Assembleia de Deus. No Acre, na época da exploração do látex, a partir de 1903, com os batistas, em 1916, os presbiterianos e outras denominações evangélicas posteriormente. A partir de 1920, temos as primeiras menções de assembleianos no Acre, percorrendo rios e seringais da época, pregando a palavra de Deus. Mas eu chamo a sua atenção. Nós cremos que uma das maiores contribuições da reforma protestante é o sola escritura. A afirmação de que a Bíblia é autoridade absoluta quanto à fé e ao manual da vida cristã. Lutero não apenas traduziu a Bíblia, mas colocou na mão do povo, numa época em que a Bíblia era proibida entre o povo. Época em que a imprensa dava os seus primeiros passos, com a prensa de Gutenberg. 3 a 5 Bíblias eram produzidas, demoravam 5 anos para isso. E hoje, imagine
com o advento das imprensas bíblicas, com toda essa tecnologia gráfica, 3 Bíblias são produzidas a cada 6 a 9 segundos. Veja a contribuição da reforma. É de vital importância nós compreendemos a Bíblia na mão de cada cristão. Mas nos perguntamos, há uma valorização da Bíblia? Dessa acessibilidade da Bíblia? Porque, lamentavelmente, percebemos um desprezo quanto à Bíblia em nossos dias. É por isso que vemos aí o analfabetismo bíblico, diversas distorções reverberadas, os púlpitos nas pregações, através da teologia da prosperidade, do coach, de mensagens psicologizadas, antropocêntricas. Por isso que falar sobre reforma, o legado da reforma, nos faz refletir sobre isso. E nós precisamos orar e nos posicionar com relação a isso. As contribuições da reforma de Martinho Lutero dizem respeito àquelas mesmas percebidas na igreja primitiva e estão conectadas com aquela. E nós percebemos as mesmas coisas na igreja odierna. Hoje, a influência da cultura pós-moderna sobre a igreja, do liberalismo, onde muitas igrejas, muitos líderes buscam o poder temporal, há rixas e visões, demarcação de territórios, construção de feudos, de catedrais. Vemos também a presença do pragmatismo, no sentido de que a preferência na igreja moderna, em muitos lugares, de fazer o que dá certo, ao invés daquilo que é certo. Novas denominações surgindo aí a todos os dias, ao gosto do freguês. E nós nos perguntamos, estamos precisando de uma nova reforma? E com certeza estamos. E claro que a reforma começa em aspectos pessoais. Por isso, eu conclamo você, não deixemos que o legado da reforma seja esquecido ou tenha sido em vão. Que a Igreja de Cristo não volte às velhas práticas que foram combatidas pela reforma protestante. Analiso com 2 frases de Lutero. Quando quiseram lhe atribuir a reforma e os efeitos dela, ele respondeu: eu preguei, eu ensinei, eu não fiz nada. A palavra de Deus foi que fez tudo. E em outra citação de Lutero, dizia ele: eu fiz um acordo com o Senhor, que não me mande visões, profecias, apenas a Bíblia me é suficiente. Glórias a Jesus. Viva a reforma protestante. Só a fé, só a graça, só Cristo, só as Escrituras, e a Deus seja toda a glória.